agora aqui no nosso estúdio, Luiz Arthur Nogueira, para falar do mercado financeiro. Hoje o assunto é a indústria, né, Luiz? Bom dia, bem-vindo. Isso mesmo, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Começando o programa de hoje com o dado da indústria divulgado agora cedo pelo IBGE. Um dado negativo, o que mostra claramente que de todos os setores da economia, o pior é o industrial. A gente vem destacando ao longo da semana varejo em alta, serviços em alta, construção civil em alta, agronegócio em alta, mas tem um setor da economia que tem problemas e é justamente o setor industrial. Vamos ao telão, reparem que é um gráfico que tem vários pontos vermelhos aqui, colunas vermelhas, que mostram uma oscilação. É um setor que não emplacou uma recuperação no pós-pandemia. Vinha de uma alta de 0,6% em julho, mas agora, no dado divulgado de agosto, uma queda de 0,6%. No próximo gráfico, a gente vai entender direitinho a evolução ruim do setor, porque pega o acumulado em 12 meses. E aí a gente observa que há 6 meses, ou melhor, há 5 meses, a gente tem dados negativos no acumulado em 12 meses. O último dado, essa queda de 2,7%. É importante que a gente analise com carinho o setor industrial. É o único setor que não recuperou o patamar pré-pandemia, ao contrário dos demais. Serviços já está no patamar pré-pandemia, varejo superou o pré-pandemia, agronegócio superou o pré-pandemia, construção civil superou o pré-pandemia, mas o setor industrial não. E é um setor importante, porque é um setor que traz inovação, é um setor que tem mão de obra qualificada, portanto, paga os melhores salários da economia, mas é um setor que tem muitos gargalos. Gargalos que não dependem da própria indústria, são gargalos do país. Precisamos de uma reforma tributária. Por quê? Porque os impostos incidem de forma cruel sobre o setor industrial. Precisamos melhorar a infraestrutura atrapalha, em particular, o setor industrial. Precisamos investir em qualificação de mão de obra, porque a mão de obra precisa ser qualificada para que ela ganhe produtividade dentro da indústria. Ou seja, há uma série de desafios e eu acho que a gente tem uma oportunidade agora, nas eleições, de debater esse setor tão importante para a nossa economia. Eu adoraria ouvir dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro, quais são as propostas concretas deles para recuperar o setor industrial. Não basta falar em apenas recriação do Ministério da Indústria. O que o Brasil precisa é de uma política industrial que defina quais são as prioridades do Brasil dentro do setor industrial. E para a gente ampliar esse debate, estamos recebendo uma convidada aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é a Patrícia Krause, ela que é economista-chefe da COFACE para a América Latina. Patrícia, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, bom dia. Patrícia, eu queria a sua visão sobre o setor industrial e o que o Brasil poderia fazer para recuperar esse setor tão importante para a economia. Bom, hoje a gente teve a divulgação do dado com a queda de 0,6%. A gente tem visto, de fato, intercalando meses positivos e negativos e que não chega a ser algo que brilhe os olhos, né? A gente tem essa queda acumulada no ano, a queda acumulada em 12 meses. Eu acho que um fator importante mencionar é também esse cenário de desaceleração da atividade econômica mundial, assim como também doméstica, afeta também o aumento da taxa de juros, né? E a pressão de custos ainda elevada. Então, tem alguns fatores ainda muito difíceis, mas é claro que algumas políticas também poderiam ser adotadas para incentivar a produção industrial, né? A questão tributária, como você havia mencionado, é super importante. E também ter uma clareza tributária. Acho que isso é um outro ponto quando a gente pensa em investimentos de longo prazo na indústria. Quando a gente olha para a indústria, tem um setor muito importante lá dentro, que é o setor automotivo, que também sofreu muito durante a pandemia, em parte porque houve gargalos na produção global por conta da falta de insumos, de chips que vinham da China. Vamos lembrar que a China foi o epicentro dessa pandemia e, aos poucos, é um setor que vem tentando recuperar espaço na economia. Vamos acompanhar a reportagem do Marcelo Matos, que vai trazer dados importantes do setor automotivo e, na sequência, a gente debate o assunto aqui no Mercado Financeiro.
No fechamento do terceiro trimestre do mercado automotivo, nós estamos ao lado do presidente da FenaBrave, que é a Federação das Concessionárias de Veículos do Brasil, Andretta Júnior, para conversar conosco. O que o senhor pode falar em relação a esse balanço? Nós sabemos, evidentemente, né, que o início foi bastante difícil para o Brasil. O que o senhor pode falar em relação a esse fechamento do terceiro trimestre agora? Eu vejo que está se concretizando aquilo que nós planejamos no começo do ano. O mercado começou mais devagar, foi recuperando e neste terceiro semestre é com muita alegria que eu digo que o número que nós projetamos no começo do ano, ou igual ao ano passado, vai acontecer, ou ainda o que nós tínhamos planejado, que era um crescimento de 4% em todos os segmentos, de 4% a 5%, deverá ocorrer. Queria perguntar para o senhor, né? Vou até pedir para o Rafael Torres mostrar esse quadro das projeções ali. Nós observamos então que a primeira em janeiro, automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, havia uma expectativa ali, a primeira projeção 2.060.000, daí nós tivemos a segunda projeção 1.974.000. Queria que o senhor explicasse então, claro que nós tivemos aí o problema da guerra, ainda havia Covid no início do ano, muita chuva, neste momento a gente sabe que o Banco Central fez aquele movimento dos juros para conter a inflação. O que pode explicar então esse mercado que vai no mínimo repetir 2021, mas o senhor já me falava que tem um otimismo aí que ele pode inclusive superar 2021. Nós dependemos muito da produção de automóveis hoje. A produção, por falta de logística, de falta de peças que ocorreu durante o ano, nem sempre a montadora consegue produzir o que o cliente quer. Então, se houver a produção do carro certo, nós vamos atingir o crescimento que nós esperávamos. Se não houver, pelo menos o mesmo número do ano passado, nós temos convicção que vamos chegar lá. Quer dizer, na avaliação do senhor, existe a demanda, existe o consumidor, falta carro, mas sabemos também que o mercado financeiro, as taxas subiram, a inadimplência cresceu, há uma dificuldade maior das famílias, o preço dos veículos também ele subiu bastante, fazer essa equação toda e uma família levar um carro zero para casa. Veja, tudo isso acontece, porém, o cliente ele aumenta um pouco a entrada, ou ele reduz a entrada, deixa um residual para o final, ele se adapta, porque no fundo ele quer o automóvel, e ele quer o automóvel que ele quer comprar, não aquele que às vezes a montadora consegue produzir. Esse é o impasse que nós estamos vivendo. Agora, diante de tudo que nós passamos esse ano, guerra, Covid, todos os problemas de abastecimento logístico, eu acho que é uma grande vitória o ano de 2022 para o setor do automotivo. E principalmente setores importantes, caminhões, a produção é PIB, né? Ninguém compra um caminhão se ele é metálico ou não, né? E motos também, implementos agrícolas. Veja, motos, está estourando a venda de motocicleta. Falta motocicleta, está vendendo tudo que se produz. Caminhão, você fala, não é o metálico e tal, mas o caminhão hoje, por incrível que pareça, ele é mais específico do que um automóvel. Porque o caminhão, ele, para cada trabalho que ele faz, é um tipo específico de produto. Então é o câmbio, é o traçado, com duplo eixo, como é que é o caminhão. Então, também é mais complexo ainda o caminhão hoje, a produção, do que o do automóvel. Quer dizer, mas então, para a gente fechar, o saldo acaba sendo positivo diante de todas essas variáveis que o senhor apresentou para a gente. E ainda a gente não pode esquecer que havia, de fato, mesmo Covid no início do ano, os impactos da guerra, claro, da situação econômica brasileira também, num reflexo da pandemia, desse desarranjo todo que aconteceu nas cadeias produtivas, logística. Então, o saldo acaba sendo positivo diante de tantas circunstâncias. Mas o Brasil teria um mercado muito maior, as montadoras podem produzir 5 milhões de veículos e nós estamos atingindo ali na casa de 2 milhões, né? Eu quero dizer o seguinte, existe ainda muita capacidade ociosa e se acertando a logística de produção de carro, eu espero que 2023 seja um ano muito melhor para todos nós. Conversamos com o presidente da FenaBrave, a Federação das Concessionárias de Veículos do Brasil, Andretta Júnior, fazendo esse balanço do terceiro trimestre aqui no país e a expectativa, claro, do fechamento deste ano de 2022. Obrigado, Marcelo Matos. Olha, esse número que o Matos trouxe é assustador, hein? A indústria automotiva tem uma capacidade de produzir 5 milhões de veículos por ano e a gente mal está conseguindo vender 2 milhões de veículos por ano. Então, uma situação dramática. Eu queria ouvir a opinião da Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da Cofaz. Patrícia, quando a gente olha para o futuro, para o ano que vem,
O Brasil vai crescer menos, aliás, não só o Brasil, o mundo inteiro vai crescer menos o ano que vem. Os juros por aqui estão elevados e devem permanecer elevados pelo menos até meados do ano que vem, quando talvez surja um espaço para começar a reduzi-los. Como é que fica o setor industrial e a indústria automotiva em particular, na sua visão? Bom, para a produção industrial, de modo geral, eu vejo um cenário fraco por conta dessa desaceleração da atividade econômica local e externa também. Em relação ao setor automotivo, a gente tem um cenário bem particular, que foi um setor que foi o mais afetado com a questão das interrupções nas cadeias de suprimentos. Então, a gente teve, desde o começo da crise do Covid-19 até agora, a gente tem agora uma gradual melhora do lado da oferta, né? As restrições começam a diminuir. Hoje, viu o dado da produção industrial hoje mostrando uma alta no setor automotivo. Então, por esse ponto, a gente tem uma melhora nas condições de oferta. Por outro, a gente tem um aperto das condições de crédito. Então, no lado da demanda, a gente deve começar já começa a ver uma fraqueza maior diante do aperto das condições, né? Do aumento da Selic e o repasse. A gente sabe que no Brasil a gente tem muita gente que acaba financiando o veículo, então isso afeta bastante. Patrícia, qual que é a sua projeção para o ano que vem para crescimento econômico do Brasil e se esse viés é de alta ou de baixa? Bom, para esse ano, a nossa projeção atual é de 2,6% e para o ano que vem de 0,2% de alta. Mas a gente revisa trimestralmente, então com um viés de alta com certeza para esse ano, por conta dos dados que tem surpreendido marginalmente para cima, e para o ano que vem a gente provavelmente também deve fazer essa revisão levemente para cima. Perfeito. Agora são 11h28. Vamos conferir o mercado financeiro. Nós preparamos 3 gráficos, vamos colocar aqui no telão, para poder avaliar como é que o mercado financeiro está se comportando nesta quarta-feira. Começando então aqui no telão com o nosso índice Bovespa, ligeira alta de 0,12% aos 116.370 pontos. Num contexto ruim do mundo, hoje pessimismo predominando nas principais bolsas. Acompanhe no próximo gráfico, está praticamente tudo no vermelho, setinha no vermelho para baixo. Mercado americano, Dow Jones, bolsa caindo 0,87%, o S&P 500 1,08% de perdas, Nasdaq 1,50%. Na Europa também tudo no vermelho, Frankfurt 1,25%, Londres 0,64%, Paris 1,01%, Madrid 1,73%. Na China, feriado, portanto essa queda de 0,5% não é de hoje, é da segunda-feira, foi feriado ontem, feriado hoje na China também. Índice Nikkei em Tóquio, alta de 0,48%, refletindo o otimismo de ontem. Portanto, o pessimismo de hoje deve se refletir amanhã nas bolsas asiáticas. Em Hong Kong, uma alta de 5,90%. Também o otimismo de ontem não reflete o pessimismo de hoje. Na próxima tela, mercado de câmbio, dólar subindo 0,57%, R$ 5,21. O euro em queda de 0,48%, R$ 5,14. Bitcoin perdendo 2,11%, vendido a $19.908. Nesse contexto, eu queria chamar de volta a Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da COFACE, para entender dela qual é o cenário que ela enxerga para o mundo. A Bolsa de Valores tem refletido, de alguma forma, uma perspectiva de alta de juros mais forte nos Estados Unidos e na Europa para combater a inflação. E se isso for concretizado, há uma expectativa de esfriamento da economia europeia e americana com risco de uma recessão prolongada. Patrícia, queria ouvir sua análise. Qual é, de fato, o grande risco de o mundo como um todo entrar num processo recessivo e se isso seria duradouro ou não ao longo de 2023? Bom, a gente tem um cenário, de fato, de bastante incerteza. A nossa perspectiva atual é de uma alta do PIB mundial de 2,8% esse ano e desacelerando para 1,9%. A gente está agora, nesse momento, num cenário que seria de estagflação. Então, baixo crescimento e a inflação muito elevada. Mas, com certeza, com um viés de baixa, né? A gente entende que esse cenário teria uma chance de cerca de 60% e o cenário seguinte seria um cenário de uma desaceleração mais acentuada, né?
Então, a gente tem, a depender do que vai acontecer com a questão da inflação, a gente vê os mercados muito voláteis nesse momento. Então, é curioso ver que no momento que tem um dado mais fraco nos Estados Unidos, o mercado às vezes acaba reagindo positivamente, porque tem a ideia que a taxa de juros o aperto pelo Fed pode ser menor. Então, assim, é muito a ver como é que vai seguir também a questão do inverno na Europa, a questão geopolítica, como que isso vai evoluir e como até que ponto as taxas de juros terão que subir também nos mercados envolvidos. Mas, por hora, a gente espera, assim, essa desaceleração de 2,8 para 1,9 no próximo ano. Patrícia, e para a gente encerrar, eu queria a sua visão sobre a América Latina. Como é que você está enxergando o potencial da região para o ano que vem e um pitaco em particular da Argentina, que desperta muita curiosidade, uma economia que está com inflação aí beirando 80%, 90% ao ano? Sim. Bom, a nossa perspectiva de crescimento médio para a América Latina para esse ano é bem próximo do que a gente espera para a economia mundial, de 3%, levemente mais alta. Mas para o ano que vem é ainda mais negativa do que a média para a economia mundial. A gente acha que o crescimento pode ser de 1%. Então, por que esse 1%? Aí a gente entra na Argentina. Um dos fatores é a Argentina. Para a Argentina, a gente espera, a princípio, uma queda de 0,5% do PIB. Né? A gente tem, como você mencionou, uma inflação que a perspectiva é que chegue a mais de 95%, está em 78%, pode chegar até mais de 95%. O Banco Central sobe juros, ele precisa subir para tentar conter essa inflação. Precisa cortar gastos por conta da política da FMI, precisa reduzir a situação fiscal. E, por fim, a gente tem a falta de reservas. Então, o que acontece? A gente tem regras mais restritas para acessar o mercado de câmbio. Isso dificulta a entrada de importações, que pode causar desabastecimento, que pode aumentar preços. Então, é uma situação, infelizmente, ainda muito complexa e a gente espera que possa ter uma recessão por lá no próximo ano. Muito bem, eu agradeço a participação da Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da Coface. Patrícia, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. E para encerrar os mercados financeiros, uma notícia da economia real. Sabe o PF, o prato feito, famoso prato feito, que pode variar de região para região, mas normalmente é o quê? Arroz, feijão, uma mistura ali, uma proteína, né? Uma saladinha, às vezes vem à parte. Em alguns lugares um pouco mais generosos vem até uma batata frita, não sei se a batata frita está fazendo parte do PF ou não, mas o repórter Vitor Moraes tem em mãos uma pesquisa que mostra a variação de preços do famoso PF pelo Brasil. Será que varia muito esse preço, Vitor? Bom dia. Oi, Luiz, bom dia. O famoso PF, né? O prato preferido aí dos brasileiros, prato mais em conta. Esse levantamento foi feito pela Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, em importantes capitais do país, Luiz, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e também Salvador, e apontou o seguinte: uma grande diferença do PF mais barato, mais em conta, para o PF mais caro. Salvador, né, a capital, apresentou aí essa maior variação, quase 200%, né, o prato mais barato R$10 e o prato mais caro R$56. Aqui em São Paulo foi a capital que apresentou a menor variação. O prato PF pesquisado mais barato sai em torno de R$13, R$13,90 e o mais caro R$29,90. Eu falo aqui do centro de São Paulo, a hora do almoço já está chegando, o movimento aqui é bem grande, o pessoal já vai procurando, né, os lugares para sentar, para poder almoçar. Eu falo aqui de um restaurante na Rua da Direita, um restaurante bem conhecido aqui no centro de São Paulo, que, segundo esse levantamento da Proteste, apresentou aí o PF, o preço mais caro, né, está na seleção dos mais caros. O PF aqui sai por R$23,90. O engraçado é, se você andar aqui na região, 150, 200 metros desse restaurante que eu falo agora, você acaba encontrando um PF mais barato. No caso, chega a ser R$10 mais barato, né? O PF R$13,90, R$14,90. Então, a gente vê bastante isso, essa variação de preço também aqui no centro de São Paulo. Olha, Luiz, pode não parecer muito R$10 por dia, mas se você fizer essa contabilidade durante o mês, dá mais de R$200 e durante o ano, então, mais de R$2.000, R$2.300, contando, claro, com o mês de férias do trabalhador. Então, aquele conselho
para quem vai almoçar é sempre procurar, né, algum restaurante que tenha, se você está trabalhando, algum restaurante que tenha o convênio com o seu trabalho, né, ou se não que faça alguma parceria, você faz 5 refeições e ganha uma, e sempre aproveitar, né, as promoções, Luiz, para poder pagar mais barato.